Primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5. Com o avanço da tecnologia, cartas deixaram de ser enviadas, né? Hoje 90% do que se faz é via WhatsApp ou e-mail, porque é questão de segundos para que uma mensagem via WhatsApp ou e-mail chegue ao destinatário. Mas quando você lê a Bíblia, e a gente sabe que até alguns anos atrás muitas cartas eram escritas, muitas cartas eram enviadas. O correio já foi muito mais usado que nos dias atuais. Eu escrevi muitas cartas, recebi muitas cartas e com certeza você também. E aqui está o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, a primeira delas, a igreja dos Tessalônicos. E na ordem cronológica das cartas, a primeira carta a ser escrita, porque até agora ainda não chegaram a um consenso se é a epístola aos Gálatas, mas na ordem cronológica, a primeira carta a ser escrita por Paulo é a de Tessalônica, é o primeiro Tessalonicenses. Mas há um embate teológico entre Gálatas e Tessalonicenses. E no capítulo 5, Paulo ele vai falar com os irmãos. E os irmãos são aqueles que compõem a igreja de Jesus, no passado, no presente e no futuro. Então ele escreveu uma carta com aqueles irmãos da época, mas o que ele escreveu ainda continua em evidência, ainda continua a ser ministrado nos dias de hoje. E nós estamos vindo de um ano, assim, para muitos, um ano terrível, um ano difícil. Estamos saindo dele agora, que é o ano de 2020. E muitos já têm se profetizado acerca de 2021, que será um ano de difícil, de dificuldade, um ano de escassez. Será pior do que 2020. Os profetas do caos já dizem, por causa do auxílio emergencial, vai haver muita fome, muita necessidade. Os políticos brigam por causa do auxílio emergencial, que o governo tem que continuar dando o auxílio emergencial. Então brigam por valores, se mantém 600 e está de 300. E muitos foram beneficiados, aliás, muitos não, milhares de pessoas foram beneficiadas com esse auxílio. E esse auxílio, nesse tempo de pandemia, foi ele que movimentou a nação, com certeza. Mas houve alguns setores que eles não manifestaram essa crise. Houve alguns setores que eles não aceitaram a crise. E eles foram então o movimento da nação. Foram eles que impulsionaram a nação, a agronomia. Se os agropecuários tivessem parado, se hoje pagamos aí 20 e poucos reais num saco de arroz, num pacotinho de arroz 5 quilos, talvez nós não teríamos nenhum arroz para comer. Então, e vemos agora, não sei se vocês estão vendo aí nesses dias, passou a política, governadores eles voltaram a embargar, a fechar comércio, e o povo começou a se revoltar. Começou em Manaus, desceu para o Rio, agora São Paulo.
Então as pessoas estão se rebelando contra esses acordos, esses como é que fala? Esses projetos aí de fechar tudo, as regulamentações, porque viram que não passam de muita coisa política, porque na política estava tudo liberado. A política foi liberada. Quando é para beneficiar a classe política, eles liberam. Quando não é o trabalhador, eles bloqueiam tudo. Então, há uma divergência muito grande nisso. Então, você pega o que começou em fevereiro, março, quando surgiu o risco, e você vai vindo, a cabeça de muitas pessoas, as coisas que fizeram, por causa de informações desajustadas, desalinhadas. Uma hora vinha uma informação, uma hora vinha outra, e famílias foram afastadas, filhos, pessoas morreram. E nós tivemos aqui agora o caso recentemente do pastor que veio a óbito e não abriram nenhum caixão. E não só ele, mas outros que morreram sem mesmo ter o Covid, e a família não tiveram a oportunidade ali, como é costume, se despedir ou ver, né? Em outros lugares, caixões foram enterrados com pedras para alimentar o número de mortos. Isso já é comprovado. Então, irmãos, pessoas tiveram seus atestados de óbitos, pessoas que morreram em acidentes automobilísticos, foram colocados em seus laudos, que foram mortos por Covid, e por aí vai, por causa da histeria. Grandes hospitais de campanhas foram montados, milhões foram investidos, e desmontaram esses hospitais, desfizeram tudo, pagaram milhões e nada foi usado. Eu estava vendo agora um vídeo de um deputado federal que ainda é um delegado, acho que no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eles não queriam deixar ele entrar no lugar onde fora montado um hospital, e ele chegou metendo o pé mesmo e mandando prender, e entrou lá dentro e começou a gritar a roubalheira que foi, e milhões foram desviados. E aí começaram a anunciar uma segunda onda, desmontaram esses hospitais de campanha e tudo, e começaram agora a anunciar outra onda, a segunda onda do Covid, mas desmontaram os hospitais de campanha. Então a gente vê essas questões. E graças a Deus nós estamos num estado onde o governador ele é sério. Nós temos um governador sério no nosso estado, o meu Zema, comprou respiradores menor valor do que os outros, nada faturado. Vemos o trabalho do pessoal em Monte Carmelo, na região, enfim, no estado de Minas. E eu vi uma declaração dele agora, que alguns estados, algumas regiões ele ia levar para faixa vermelha, mas outras não. Mas você vê que o nosso governador ele trabalhou muito bem, e toda a equipe, o estado, mesmo que haja manifestações de Monte Carmelo, mas a gente vê também o trabalho desses agentes, né? E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Então você vê que isso tudo está um caos, e sempre algo em eminência, algo de acontecer. E vieram as eleições, e você vê a bagunça que está nos Estados Unidos, o clima entre Donald Trump e o Joe Biden. Dizem que é uma eleição forjada, onde tudo foi usurpado, e lá está uma bagunça generalizada. E houve até agora um atentado lá nos Estados Unidos, e eles já estavam prevendo isso, o atentado. Pastor, por que o Senhor está dizendo essas coisas? Irmãos, quem tem um pouco de entendimento das Escrituras Sagradas, quem tem um pouco de conhecimento e lê as Escrituras e deixa o Espírito Santo se mover na vida dele, vai compreender que isso tudo está nas Escrituras, que isso tudo já foi anunciado ou pré-anunciado nas Escrituras Sagradas. As
coisas que vão acontecer, dos caos, das coisas que vão se manifestar, a manifestação do anticristo, da besta, ou do falso profeta. E aí você vê então hoje como está escancarada a questão da manifestação dessa nova ordem global, um só governo mundial, um homem governando todas as nações, e isso vem se alastrando, vem pulando e entrando nas nações. Eu vi agora recentemente, eu não sei se vocês acompanham isso, há um projeto no Senado para votar vender-se terras brasileiras para estrangeiros. Esse projeto do Senado, e o Bolsonaro diz que vai vetar esse projeto, a venda de terras brasileiras para estrangeiros. Vi outro também que a China fez uma proposta de tomar conta de toda a costa marítima do Brasil para o pescado. Então, se isso acontecer, ninguém mais pesca na costa marítima brasileira. Os brasileiros não pescam, é só os chineses. Então, quando você vê essa guerra, a questão da Amazônia, o que há na Amazônia, o interesse deles verdadeiramente não é em preservar a Amazônia, mas o que tem na Amazônia: ouro, pedras preciosas, sabe, irmãos, a biodiversidade, a riqueza que há na floresta amazônica. Então, eles querem isso, porque os países deles não têm mais o que nós temos. Há países que não têm água potável mais. Então, agora mesmo na noite de Natal, o Exército, a Marinha e as Forças Armadas fizeram uma grande apreensão de madeira ilegal saindo da Amazônia na noite de Natal. Chegaram nos madeireiros. Então, irmãos, a gente vê o interesse. Isso é uma coisa global. Isso é algo diabólico. Isso é um caos. Isso é um prelúdio, um anúncio para aquilo que vai se manifestar quando a igreja for tirada da terra. E aí você vê as declarações de Jesus. Eu falei aqui essa semana numa mensagem, avisos ignorados, um aviso de Jesus, sobre o dia de Noé, da geração de Noé, que se davam em casamento, comiam, se fartavam, e quer dizer, e aos dias atuais. Os dias são atuais. As pessoas se casam, se dão em casamento, fazem festas. Tudo gira em torno de festa, festa, festa. Tudo é festa e mais festa. E isso entrou no pensamento cristão. E isso entrou no conceito cristão. E isso está, assim, adentrado na alma do cristão. O cristão acha porque tem Jesus, ele já está salvo. E então a debandagem hoje, com essa questão, o desligamento das escrituras é muito grande. Há um conselho de um dos apóstolos, que é aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, quando Paulo está escrevendo à igreja de Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai dizer assim, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Tempos na Bíblia fala de anos. Tempos, um tempo, metade de um tempo. O Velho Testamento se refere a ano. Um tempo, metade de um tempo, se refere a ano. O calendário. E nós estamos saindo de 2020, entrando em 2021. Nós já estamos no século 21, da era cristã. Já se passaram 20
21 séculos no qual Jesus pisou na terra, era cristã. 2000 anos já se passaram, 2 dias no calendário de Deus, porque o calendário de Deus é diferente do nosso. Nosso tempo é Cronos, e o de Deus é Kairos. Então no tempo de Deus, que é eternidade, 2000 anos se equivale a 2 dias. E é o que o bom samaritano pagou por aquele homem ferido. Ele levou aquele homem para uma hospedaria e pagou ao dono da hospedaria para que ele cuidasse daquele ferido por 2 dias. E ele disse: olha, eu vou adiante, mas eu vou retornar. E quando eu retornar, se você tiver gastado algo a mais com ele, eu vou te ressarcir. O homem da hospedaria, ele tipifica a pessoa do Espírito Santo que está cuidando da igreja por 2000 anos. 2000 anos já se passaram, então ele voltará no 3º. E ele então já está no anúncio do seu retorno. E o mundo está gritando, o mundo está clamando, como diz em Romanos. O mundo, a criação aguarda com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus se manifestarem, porém eles estão escondidos. Eu fiz 25 anos de convertido, tem mais irmãos aqui, muito mais com caminhada do que eu, mas esse assunto nunca deixou de ser falado, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus Cristo. Mas por muito tempo ele ficou assim, falava só no falar mesmo, mas não havia aquele entendimento, e não há aquele entendimento na maioria das igrejas cristãs acerca de como será, por que será o tribunal de Cristo. Aquilo que nós ensinamos para os irmãos ali acerca de crianças que não são cristãs não subirem no arrebatamento. O arrebatamento e a ressurreição faz parte do arrebatamento. E a primeira ressurreição, ela tem 3 fases. A primeira com Cristo, a segunda é com a igreja ressuscitando, e a terceira fase, os irmãos que vão ressuscitar morrer na grande tribulação. Elas vão ressuscitar no retorno de Cristo. As 3 fases da primeira ressurreição. Porém a segunda ressurreição já é para o juízo eterno. Então essas coisas hoje, elas são evidentes em nosso ministério. Os ensinos do mestre. Se hoje nós temos algo no nosso meio evidente, é o ensino do mestre, que é o que o Senhor deixou a igreja: apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Mas apóstolos e profetas já passaram, foram fundamentos. Depois do apóstolo Paulo não há mais apóstolo, mas aí vem mestres, pastores e evangelistas. Esses 3 ainda operam na igreja, e nós temos vivenciado esse ministério, que é o ministério do mestre, do ensino. Por isso hoje não há muito grito na nossa casa, não há muita histeria na nossa casa. Por quê? Porque é um tempo que o Senhor está tratando, é um tempo de ensino, é um tempo do aprendizado, é um tempo de edificação. Mas a igreja do Senhor, ela é orgânica, é um organismo vivo, ela se move. Daí a pouco agora, o Espírito Santo de Deus agindo, ele pode levantar aqui, o Senhor pode movimentar pastores aqui, evangelistas, e, meus irmãos, incendiar Monte Carmelo, a igreja sendo dele. Amém, amados? Diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: caros irmãos, em relação aos tempos, quer dizer aos anos e épocas, anos e épocas, várias épocas já se passaram. Você olha para as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas que já elas tipificam fases nesses 2000 anos que se passaram. A primeira igreja de Éfeso, ela durou de qual ano até qual ano, foi uma época, e depois veio a outra, e hoje nós estamos vivendo a última, que é a de Laodiceia. Nesses 2000 anos nós estamos sendo retratados pela última carta, que é da igreja de Laodiceia, onde Jesus está à porta. E se ele está à porta chamando, ele está do lado de fora. E é o que acontece hoje. Muitos às vezes me criticam quando eu digo que Jesus não está na maioria das igrejas evangélicas ou pentecostais, ele está do lado de fora. Porque não é um aglomerado de pessoas que qualifica ser a igreja de Jesus, irmãos.
não é um templo cheio de pessoas, não é um prédio abarrotado de pessoas em pé, sentadas no chão do lado de fora, que qualifica que Jesus está ali. Não é. Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. E no final ele diz assim: aquele que ouve a minha voz. Olha, ele está batendo. Como é que a pessoa vai ouvir a voz dele? Ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E no final ele explica como que se ouve a voz dele. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então quando você ouve o Espírito dele, você está ouvindo a voz dele. E ele conhece os seus e os seus o conhecem. Os seus conhecem a sua voz. Então os seus são guiados pelo Espírito, são movidos pelo Espírito. Então ele está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, hoje está no singular. Ele está à disposição, ele está no singular, quer dizer, ele está na comunhão pessoal. Por isso que o conselho é Mateus 6,6: entra no teu quarto, ora em secreto, teu pai que te vê e te ouve no secreto, ele te recompensará. Por isso que você vê poucos se manifestando com a glória de Deus, porque são aqueles que abriram a porta para a comunhão com Ele, que estão em casa orando. Eu estava em casa hoje meditando, lendo um livro sobre as cartas do apóstolo Paulo, meditando e lembrando que às vezes muitos de nós estamos sustentados em pé hoje, irmãos, porque tem alguém orando. Não bata no seu peito não, compreendendo graça. Quando você atribui um pouquinho de obra sua ou de algo seu à graça, você saiu dela. E às vezes você está firme em pé porque tem alguém que ora por você, alguém que clama, alguém que está intercedendo, que ainda está te posicionando, está usando o favor da intercessão. Ó Senhor, cuida do meu pastor. E aí às vezes a gente bate no peito e acha que é a gente que está bom demais, orando demais, jejuando demais, firme demais, bom demais. Então bom é nada. E aí às vezes nos acontece algo bom, aí a gente acha, o cristão hoje ele é medido por aquilo que ele recebe financeiramente. É isso hoje que você olha e vê os cristãos. O cristão tem casa boa, tem carro bom, está ganhando dinheiro, Deus está me abençoando. Eles são medidos assim, eles se medem assim que estão se medindo a fé, a unção deles ou a comunhão deles com Deus. Não, Deus está me abençoando, eu estou comprando casa, eu estou comprando carro, eu estou ganhando dinheiro. Não, irmão, isso não é medido assim. Isso não é o que mede a minha comunhão com o Pai. Você olha pelo apóstolo Paulo, nos últimos dias de sua vida ele pagava aluguel e vivia de doação de irmãos. Você vê Jesus dar testemunho de João Batista: nenhum nascido de mulher foi semelhante a João Batista. Entende? E o homem comia gafanhoto, se vestia de pele de camelo. Ele comia gafanhoto, se alimentava de gafanhoto. Ele vivia verdadeiramente como dos profetas. Por isso que ele era uma figura de Elias, porque verdadeiramente ele se vestia e agia como o profeta Elias. Não que ele era o profeta Elias, o dispêndio das coisas. Então, irmão, essas coisas aí é banal. Falar que o que você está ganhando, o que você está tendo, qualifica a bênção de Deus na sua vida, você está em comunhão com Deus. Não, irmão, você pode estar em comunhão com Deus e passar por lutas. Você pode estar em comunhão com Deus e enfrentar dificuldades, tribulações. O inimigo se levanta. Paulo escreve sobre a armadura de Deus. Irmãos, revistam da armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, irmão. O diabo se levanta com ciladas. Você pode estar aí bem, de repente o diabo. Então nós temos que estar nos revestidos dessa armadura. Uma hora você pode estar com muito dinheiro no bolso e de uma noite por dia o diabo armou uma cilada e você perdeu o que você tem no bolso. Mas porque um pouquinho você pode sair daqui rindo, alegre, de repente você chega ali e tem uma notícia e começa a chorar. Porque uma cilada armada.
Mas o importante é eu e você estarmos estabelecidos na palavra, na comunhão com Ele, olhando para Ele, firmes nele. Der o que der, o que acontecer. Daqui eu não saio, daqui eu não arredo o pé, eu fico com Ele. Porque, irmãos, lutas virão. As lutas só deixarão de vir para mim e para você quando nós estivermos com Ele em glória. Porque ali não haverá mais choro, não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá dor, enfermidade, nada. Só quando estivermos com Ele. Quando estivermos junto verdadeiramente do regaço dele ou do seio dele, unido a Ele. Porque enquanto você estiver aqui, você que tem filhos, eu que tenho filhos, nós que temos filhos, famílias, vamos chorar, sim ou não, irmão? Sim ou não? Talvez você entrou aqui hoje, você chorou essa noite por alguém da sua casa, um amigo, um parente. Você derramou lágrimas por um sentimento ou porque você foi ferido, você foi magoado, você foi espetado, você foi humilhado, alguém te tratou mal. Vamos passar por lutas, tentações, elas virão saltando, porque ele foi tentado. Mas a garantia valia que se você é dele, você tem o Espírito Santo dele. E o Espírito Santo dele é com você e ele te dá força. Romanos 8, 26. E ele nos auxilia em nossas fraquezas. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então, Paulo vai responder a esses irmãos uma questão que estava havendo ali acerca dos que morreram em Jesus, do arrebatamento ou da ressurreição. E entenda, irmãos, ninguém sabe o tempo e épocas. Não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos. 2. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Não é que Jesus vai vir como ladrão, porque Jesus não é o ladrão. O dia do Senhor virá, quer dizer, alguém espera o ladrão? Hã? Então quer dizer, as pessoas não estão esperando, mesmo no dia de ontem, do 24, 25, na véspera, na ceia. Alguém estava esperando Jesus vir? Se Jesus tivesse vindo, estavam todos preocupados nas suas festas, né? Nas suas ceias, se ele tivesse voltado, porque o dia. Próximo versículo. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de fato forma alguma encontrarão. Preste atenção nisso aqui. Os dois versículos anteriores, Paulo está fazendo alusão ao arrebatamento. Ao arrebatamento. Porque depois do arrebatamento da igreja, preste atenção no que eu vou dizer, irmão. Quantas pessoas que ouvem essa mensagem, quantas pessoas que estão em prédios frequentando sabem do arrebatamento, do rapto, e muitas não vão subir. Mas depois que a igreja for tirada, os salvos subirem, um grupo vai ficar. E quem é esse grupo? Os que não subiu. E eles sabem então que agora haverá um período de quantos anos? De 7 anos para a volta dele. Os que não subirem, que frequentaram prédios, as virgens que não mantiveram azeite, elas sabem. Por quê, irmãos? Já se passaram 2000 anos e a mensagem continuou. Um povo vai subir, um povo vai desaparecer, um povo vai ser raptado. Os que estiverem mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Um povo vai subir. Porém, o que ficar, tem o entendimento, eles subiram. Porque isso vai ser um anúncio no mundo inteiro. Aonde está aquele povo barulhento? O povo subiu.
Então aqueles que não subiram, e com certeza aqui nesse lugar vai ficar muita gente, alguém vai ter a audácia, não, eu vou continuar a fazer reunião aqui. Por quê? Agora a igreja subiu, começa a grande tribulação. Só que dentro da grande tribulação, volta o versículo, irmãos. Dentro da grande tribulação, quem vai manifestar? O anticristo. Esse homem será um líder mundial, por isso essa agenda global. O que ele vai fazer? Ele vai pôr ordem nas nações. Por isso o mundo vai levantar um líder mundial. Ele vai pôr ordem nas nações. E o que vai acontecer? Quando vos afirmarem paz e segurança, porque por 3 anos e meio vai haver paz e segurança. Ele vai pôr ordem na economia. Os mundos, os países da terra vão comercializar em torno de uma só moeda. Então vai haver paz. E aí então, vai haver paz. Por isso ele também tem a figura do falso profeta. Pô, cara, nós estamos na bênção agora, olha, o que nós queríamos. E aí eles vão começar a anunciar, a afirmarem paz e segurança. Agora nós temos paz, nós temos segurança. E não é isso que o mundo busca? Paz e segurança, sim ou não, irmãos? Não é isso que o mundo quer? Paz e segurança? Mas é uma paz falsa. E o que vai acontecer? Eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. E aonde está isso? Nos 3 anos e meio da grande tribulação, quando o Cordeiro começa a abrir o livro selado. E aí se solta, depois de 3 anos e meio, os 4 cavaleiros do Apocalipse: o cavalo branco, o amarelo, o vermelho e o preto. Depois solta-se outras coisas, a estrela que cai, a absinto, e vai soltando. E aí começa o quê? A destruição, e se precipitará sobre eles. E diz: assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Por quê? Porque aqui já está na tribulação, na grande tribulação. Porque não tem como haver uma pré-tribulação dentro da grande tribulação. A pré-tribulação, a perseguição a cristãos, ela se dá antes da grande tribulação. Porque na grande tribulação, 3 anos e meio haverá paz. A igreja foi tirada da terra. O anticristo se manifestou, 3 anos e meio, economia mundial, todo mundo olhando para um só governo. Então não haverá mais isso. Mas depois de 3 anos e meio, irmão, aí vem a marca da besta. Aqueles que não tiver, aí começa. Quem quer ser salvo, está escrito, ele vai ter que trocar a sua vida. Ele vai trocar a sua vida por Jesus. E aí João pergunta, quando ele vê aquelas almas debaixo do trono: quem são aqueles lá? E o Senhor fala: aqueles lá, acho que é Apocalipse 19, são os que trocaram a sua vida. Não, eu morro. Esses são os que vão ressuscitar na terceira fase, quando ele retornar. Então depois de 7 anos ele retorna. Com quem? Com a igreja. E isso aqui já aconteceu. A falsa paz dentro da grande tribulação agora se desencadeia em 3 anos e meio de tribulação. As águas serão contaminadas, os peixes morrerão, e ele se manifestará. Versículo 4: entretanto vós irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Olha a declaração: nós não estamos vivendo nas trevas, na ignorância, na falta do conhecimento.
2000 anos já se passaram. Irmão, nós estamos perto de ser a geração do arrebatamento. A Sandra me perguntou esses dias, ontem, se Jesus está, Davi. Eu falei, mais uns 10 anos. Eu não sei época nem ano, mas quando você lê as Escrituras, você vê tudo. Nós estamos para ser a geração do arrebatamento, aquilo que começou a ser anunciado por Cristo Jesus. Eu estou indo para a casa do meu Pai, porque na casa do meu Pai há muita morada. Eu vou preparar lugar e vou voltar e vou buscar vocês. Nós somos o povo santo, o povo da morada eterna. Nós somos as estrelas que Abraão contou. As virgens com azeite. Mas há um povo dormindo, um povo no nosso meio. Preste atenção, irmão. Eu não estou aqui para dar tapinha no seu ombro, não, irmão. Dizer que está tudo bem. Não. Aquele que está de pé, cuide para que não se caia. Você vê as promoções. Aqui nós temos irmãos que trabalham no Magazine Luiza, outros trabalham na Zema e trabalham na Eletrosom. As 3 redes. Há um confronto de promoções entre essas redes. Um preço mais barato para atrair propostas melhores. Mas também estamos vendo isso nas denominações. Denominações estão fazendo propostas, mas nenhuma delas está fazendo a verdadeira, que é anunciar o retorno de Jesus em glória. Porque não tem entendimento, não tem o conhecimento, estão em trevas. Mas ele está dizendo, vocês não estão em trevas, vocês estão tendo entendimento. Porque o que está operando nosso meio nesses últimos dias, nesse encargo, é o ministério do mestre, é o encargo do mestre. Por isso nós não temos mais gritos. Vocês acham que eu não sei fazer campanha? Vocês acham que eu não sei fazer corrente? Já foi. Porque nós temos que ir debaixo da nuvem. E ela desceu. Era a nuvem que conduzia o povo no deserto, sim ou não? De dia era sombra, de noite coluna de fogo. Mas a nuvem desceu, ela está dentro de mim, ela está dentro de você. Nós somos batizados na nuvem, é o que Paulo disse. O povo fica esperando Deus abrir mar vermelho. Deus não vai abrir mar vermelho mais não. Aquilo era uma ilustração ou um tipo do batismo nas águas. Paulo diz isso, porque assim como eles foram batizados, passaram pelo mar vermelho, assim vós também foram batizados nas águas. Assim como também eles andaram debaixo da nuvem, assim vocês também foram batizados na nuvem. Quando o Espírito Santo desceu em vocês, tudo tipificava a travessia do mar vermelho, batismo nas águas. Quem aqui batizou nas águas? Levante a mão, diga glória a Deus. Pronto, vocês passaram pelo mar, batizados no Espírito Santo, num só corpo, o corpo de Cristo. Eu fui, e você? Então, vocês andaram debaixo da sombra da nuvem, foram batizados na nuvem. Mas vocês não estão mais em trevas, irmão. E é o que ele diz, olha, entretanto vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas. Eu não estou mais nas trevas. Não estou. Para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Veja, esse dia não vai me atacar de surpresa, porque nós temos cuidado. Nós estamos cuidando. Por isso nós deixamos muitas coisas de lado, irmão. Muitas coisas que são tradicionalismo, que é coisas religiosas. Eu postei agora há pouco, eu compartilhei agora há pouco, está lá no meu Facebook,
O irmão, ele é adventista. O irmão Rodrigo, ele é um arqueólogo, ele é adventista. Vai lá ver a explicação dele sobre o Natal. Veja a explicação dele sobre o Natal, o dia que Jesus nasceu, o mês que Jesus nasceu. Tudo com base bíblica. Ele só não dá o dia, mas Jesus nasceu no mês de outubro. Não tem nada a ver com dezembro. E como começou a data de dezembro? Foi uma introdução pagã de um papa, de uma veneração a Deus Sol. Venerava-se o dia do Sol. Não, vamos pôr Jesus aqui também. Então, essas coisas, irmãos, que andam paralelas às Escrituras, eu estou fora, e não é doutrina. E não é doutrina, como ele te explica. O cara mais sério que eu vi até agora, um adventista, e não é doutrina. Então, essas coisas, irmãos, estou fora. Porque a minha casa não vai ser pega de surpresa. A minha casa não será pega de surpresa. Lá não haverá dois numa cama, um será tomado e outro deixado. Não, irmão. Não estarão dois no campo trabalhando. Se eu e a Alessandra estivermos trabalhando no horário da tarde, eu e ela sobe junto, porque ela trabalha comigo só na parte da tarde. Subiremos juntos. Minha casa não vai ser pega de surpresa, porque nós não estamos vivendo mais em trevas. Mas o mundo, veja, o mundo, olha o que o mundo faz. Ontem comemorou o nascimento, em abril agora comemora o quê? A morte, não é? A Semana Santa não é morte? Comemora? Aí vai comemorar a morte, pois ressurreição. Não existe uma doutrina bíblica para essas coisas, para se comemorar. Não há uma doutrina para se comemorar o nascimento de Jesus. Isso não é doutrina. Se você comemora, beleza, mas não é doutrina. Você não pode ser punido e nem deixar de ser punido porque você não comemora. Não é essas coisas. Isso é coisas da religião, coisas paralelas criadas pelos homens. E aquilo que foi criado pelos homens que ofendem o caráter das Escrituras, eu estou fora. Porque a minha casa, ela não será pega de surpresa. Ela não será pega de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Não sou. Porquanto, versículo 6, assim pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Podemos encaixar as 10 virgens aqui, né? As 10 dormiram, sim ou não? Mas 5 se manteram prudentes, e as outras 5? Não. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Aonde é que elas não se manteram prudentes? Quando elas estavam ali ou quando elas saíram de casa? Quando elas saíram de casa. Aí disseram assim: não, ele não vai tardar a vir, não precisa levar o óleo, não. Não foi lá no lugar. O que isso diz, irmão? Porque tudo começa em casa. É em casa, aonde ele vê tudo. É de lá, não é aqui, é lá. Entendeu agora, irmão? A sua comunhão com Ele começa em casa, na família, no meio dos seus filhos, lá. Não é no prédio, não é na aglomeração, é em casa. A minha casa não será pega de surpresa, e eu espero que a sua também não. Busque mais o Senhor, se alinhe no Senhor, desfrute do seu Senhor e deixe outras pessoas desfrutarem do Senhor que você tem através da sua vida. Amém, amados? Diga glória a Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a verdadeira ceia. Ele é a verdadeira ceia. Vocês querem ver os que fizeram ceia, que são cristãos? Vocês partiram o pão e o vinho na hora?
lembraram disso? Partiu o pão e celebrou a ceia, irmã. Comeu lá. A irmã ali, ó, tá vendo a ceia? É partir o corpo, é lembrar ele. Mas a outra ceia é uma ceia o que? Formal, é comida e bebida, sim ou não? Uma ceia fraterna. Mas a ceia com ele, a ceia com o Senhor. A minha casa não será pega de surpresa. É o que eu quero dizer para você. E que a sua também não seja.